Olá, galerinha do segundo ano. Aqui quem vos fala é a professora Milka, na nossa aula de literatura. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre parnasianismo, que está lá no capítulo 2, na página 40 da nossa apostila de literatura. Nós vamos falar um pouquinho o que foi o parnasianismo, né? Reconhecer as características do parnasianismo, confrontar pontos de vista diferentes em textos e poemas épicos, né, semelhantes e diferentes, e analisar os recursos formais dos poemas parnasianos, né? Então a gente vai conhecer um pouquinho sobre esse período da literatura. Todos lá para nossa apostila. Vamos lá então começar a nossa aula de hoje. Está aí, né, a nossa apostila, unidade 2, capítulo 2, Parnasianismo, tá? Nós temos uma imagem inicial aí, ó, né, sobre o parnasianismo, certo? Essa imagem aí foi de um período clássico e continua sendo uma referência muito importante para as artes em geral, né? Então, em relação a essa imagem, a gente percebe que as cores, né, que foram usadas são cores usadas no período da arte do parnasianismo, tá? É importante vocês perceberem nessa obra a perfeição que existe, né, na estrutura do desenho, tá? A gente não está em artes, mas como houve também um período na arte, né? Então é importante vocês olharem a obra e perceberem a perfeição nas cores, nas nuvens, nas árvores, né? E também nos personagens. Então, vamos iniciar a nossa aula, né? Aí tá a página 40 da apostila, mas eu não vou usar a apostila, eu só coloquei para vocês verem onde a gente tá e sobre o que a gente vai falar, tá? Primeiramente, a gente vai utilizar, então, um slide que a prof preparou aqui, tá? Para vocês poderem entender com mais facilidade. Então, vamos lá. Parnasianismo, certo? A gente já sabe que é um período literário, né? Ele aconteceu, então, nas últimas décadas do século XIX, a literatura brasileira abandonou o sentimentalismo dos românticos e percorreu novos caminhos. A gente tinha falado sobre isso, né? Que aí veio, então, o quê? O realismo, depois o naturalismo, né? Agora vem o parnasianismo e trabalharemos também o simbolismo mais para frente, tá? Então, na prosa surgiu o realismo, o naturalismo, na poesia, o parnasianismo e o simbolismo. Vamos lá. Então, quais são as características do parnasianismo? A preocupação formal, a comparação da poesia com as artes plásticas, né? Referências e elementos da mitologia grega e latina, por isso que a prof, lá no começo, a prof falou para vocês sobre aquela imagem, ó, porque há uma comparação entre o que se escreve e o que se vê, né, nas artes, por isso que a gente olhou aquela imagem. Então, preferência por temas descritivos, enfoque sensual da mulher, habilidade na criação de versos, vocabulário culto, objetivismo, universalismo, assim, todos entendem o que eu quero dizer, seria isso, e apego à tradição clássica, claro, não deixando de lado aquilo que já era no passado muito importante. Temos aí uma imagem, né, destacando então o corpo da mulher, a mulher como um ser espiritual e um ser que era belo perante os olhos da arte, da literatura, como eu conversei com vocês em sala, quando a gente fala em belo e nu para a literatura e para a arte, não era o nu sensual, e sim o nu artístico, né? Beleza natural, criação divina, né? Era assim que eles viam a mulher. Os poetas parnasianos achavam que alguns princípios adotados pelos românticos esconderam as verdadeiras qualidades da poesia. Então, propuseram uma literatura mais objetiva, com um vocábulo mais elaborado, racionalista e voltado para temas universais e de fácil acesso e entendimento para todos. Assim, todos que pudessem ler entenderiam o que estava querendo dizer. A inspiração nos modelos clássicos ajudaria a combater as emoções, as fantasias exageradas dos românticos, garantindo o equilíbrio que desejavam. Então, em 1870, as ideias parnasianas já estavam sendo divulgadas e no final dessa década, né, alguns jornais, entre eles o Diário do Rio de Janeiro, publicou então a polêmica em versos que ficou conhecida como Batalha do Parnaso. De um lado, os adeptos ao realismo,
e parnasianismo, e de outros seguidores do romantismo, né? Do tão assintomático romantismo, certo? Temos aí mais uma obra, ó, ressaltando beleza feminina novamente, né? A mulher era sempre destaque, então, no parnasianismo. Como consequência, as ideias parnasianas e realistas foram amplamente divulgadas nos meios artísticos e intelectuais do país. O marco inicial do parnasianismo brasileiro foi em 1882, com a publicação de Fanfarras, de Teófilo Dias. Como aconteceu, então, o parnasianismo no Brasil? Então, tem o marco inicial com a publicação de Fanfarras, de Teófilo Dias, como a gente falou ali atrás. Contudo, houve um outro grande escritor, Alberto Oliveira, Olavo Bilac e Raimundo Corrêa, também auxiliaram a implantação, né, deste período no Brasil. A estética, que foi originada na França, né, a forma de se ver o parnasianismo, criado na França, valorizava a perfeição formal, o rigor das regras clássicas na criação de poemas, a preferência pelas formas fixas, os sonetos, e dentro as rimas, a apreciação de rima métrica e simétrica, a descrição minuciosa, a sensualidade e a mitologia greco-romana. Além disso, a doutrina da arte pela arte esteve presente nos poemas parnasianos, a alienação e descompromisso quanto à realidade. Contudo, os parnasianos brasileiros não seguiam todos os acordos propostos pelos franceses, pois muitos poemas apresentam subjetividade e preferência por temas voltados à realidade brasileira, contrariando outra característica do parnasianismo francês, o universalismo. Aí temos então a foto, né? Alberto de Oliveira, Raimundo Corrêa e Olavo Bilac, a tríade brasileira do parnasianismo, os três grandes nomes do parnasianismo. Aí vou falar um pouquinho sobre cada um, né? Alberto de Oliveira fez parte do estilo de época chamado parnasianismo e juntamente com Olavo Bilac e Raimundo Corrêa participou da tríade parnasiana. Foi um poeta tipicamente parnasiano, embora tenha presenciado várias transformações na política e na sociedade, mudanças que não influenciaram o seu estilo literário. Tem as obras Canções Românticas, Meridionais, Sonetos e Poemas, Versos, Rimas e Poesias. As características das obras dele foram perfeição formal, métrica rígida, linguagem rebuscada e trabalhada. Alberto de Oliveira revela algumas características românticas, porém estava longe dos excessos sentimentais do romantismo. Raimundo Corrêa foi um escritor que pertenceu ao estilo de época chamado parnasianismo, mas somente a partir do livro Sinfonias é que o poeta se assume realmente parnasiano. Como curiosidade, este livro tem o prefácio de Machado de Assis, grande escritor, né? Características de sua obra: exaltação à natureza, perfeição formal, cultura clássica, pessimismo e desilusão. Aí está a imagem dele, né? Então, assim, é importante a gente sempre falar que esses artistas, Alberto de Oliveira, por exemplo, ele é um dos nomes mais falados no parnasianismo, apesar de não ser, né, um dos períodos muito citados no Enem, por exemplo, mas ele foi um período muito importante para a literatura brasileira. Olavo Bilac, talvez um dos mais famosos, ele está conhecido então na literatura infantil, também na participação cívica. Era republicano, nacionalista, defensor do serviço militar obrigatório. Bilac escreveu a letra do Hino da Bandeira e fez oposição ao governo de Floriano Peixoto. Foi membro fundador da Academia Brasileira de Letras em 1896. Foi poeta, cronista, suas crônicas possuíam uma linguagem mais simples, tornando-se mais atraente para o leitor. Escreveu livros didáticos e também textos críticos sobre a literatura e questões nacionais. Né? Então, assim, esse aí é os slides que eu tenho para apresentar para vocês. E aí, eu vou passar para vocês também um videozinho para vocês conseguirem assimilar, então, sobre o parnasianismo. Oi, hoje iremos falar de mais uma escola literária. Agora iremos falar sobre o parnasianismo. Já vou avisando para você, é um tema que não cai tão frequente em vestibulares, não é tão frequente quanto outros temas, como o neoclassicismo, como o próprio romantismo, realismo, mas é importante estudar, porque se cair no vestibular você já está preparado.
Quando falamos em parnasianismo, falamos de um momento, um período contemporâneo ao realismo naturalismo. Engraçado, né? Acontece meio que tudo ao mesmo tempo ali. Ele está muito próximo ao período do realismo. Só que qual é a diferença do parnasianismo e do realismo para eles se tornarem escolas desmembradas? O parnasianismo, ele é único e exclusivamente poético, com traços e características bem diferentes mesmo do realismo, do que buscavam os poetas realistas. Os autores realistas, eles tinham um ideal, a crítica social, visavam a melhoria de uma sociedade. Só que os parnasianos não, eles tinham uma visão muito diferente. A questão dele era única e exclusivamente beleza, estética. Essa era a preocupação deles. Então, quando falamos do período do parnasianismo, falamos ali mais ou menos 1860, 1866 na França, quando autores ali se juntam, poetas, e começam a pensar em novas formas de escrever, mas escrever a arte pela arte. Valorização dessa arte, dessa estética, essa retomada da estética. E quando falamos do nome parnasianismo, nós nos referimos a Parnasse, que no Brasil chamamos de Parnasso. Parnasse nada mais é do que uma região montanhosa da Grécia, e que acreditava-se que nessa região montanhosa vivia-se Apolo, suas deusas, e também os poetas. Então, quando nós falamos de Grécia, quando nós falamos, nós lembramos de quem? Neoclassicismo, a retomada do clássico. Então eles visavam isso, eles visavam retomar aquele clássico, aquela estética, aquela métrica que ficou esquecida lá atrás, que não estava mais sendo utilizados. Os parnasianos, eles queriam adentrar ela novamente, eles queriam novamente a utilização dessa beleza na escrita, era isso que eles visavam. Le Parnasse Contemporain é a revista em que foi escrita esses primeiros traços, esses primeiros autores que se moveram e falaram assim, não, vamos mudar um pouco a forma de nós escrevermos, a forma de fazermos a nossa escrita. Então, foram publicados trechos na revista Le Parnasse Contemporain, da França. Então, devido a esse nome, Le Parnasse, que era o nome da revista, atribuiu-se o nome de parnasianos, todos aqueles autores, poetas, que estavam tendo essa visão nova, uma visão diferenciada de escrever. E o que estava acontecendo nesse período, tanto no Brasil quanto no mundo? É legal ressaltar que enquanto nós falamos de outras escolas literárias que começaram, vamos supor, na Europa, começaram na França, aí foi tendo seus traços retratados em outros países até chegar no Brasil, como Portugal, e passou por outros locais, quando falamos do parnasianismo, nós falamos de algo muito mais restrito. Na verdade, pode-se afirmar que depois da França, que teve esse início, o Brasil foi o que adotou o parnasianismo. Teve um traço muito leve mesmo, influência muito delicada em Portugal, não chegou a haver uma grande mudança em Portugal. Então nós falamos de parnasianismo na França e depois já diretamente no Brasil, sendo esses dois países os principais que adotaram essa escola literária, certo? Então, quando falamos desses traços de contexto histórico que influenciaram este período, nós temos que falar da abolição da escravatura. Aí você fala, mas nós já falamos disso, nós já falamos desse contexto histórico. Falamos sim, no realismo, lembrando que é contemporâneo ao parnasianismo. Em 1888, a abolição da escravatura. Um ano depois, 1889, a proclamação da República. Tudo traz o quê? De liberdade, de querer uma mudança, uma população, um povo que visava mudança e visava o quê? Ser livre. Fim do regime militar também e um progresso material. O capitalismo estava tendo uma ascensão, estava crescendo e com esse crescimento começa a crescer também a diferenciação de classes sociais. Então eu tinha aquela pessoa que trabalhava, que era a minha mão de obra, eu tinha um chefe, ia crescendo essas classes. Então começou a ter um certo tipo até de arrogância de quem estava lá acima do poder. Começa a adentrar esse tipo de conceito aqui também no nosso país, começa a ter essa diferenciação. Quem tem mais, manda mais, quem tem menos, apenas obedece. E a influência francesa, só que essa influência francesa, quando falamos disso, esses autores do período, eles não tinham pé no chão, não. Eles queriam viver com aquela mordomia, com a elitização que na França os autores também tinham. Só que eles tinham que perceber que no Brasil aquilo não era uma realidade.
Então era meio que viver por aparências. Esses autores meio que viviam com esse luxo demasiado, mas era apenas aparências. Eles queriam imitar o que eles viam na França. Não contente em imitar apenas a sua literatura, eles queriam imitar esse tipo de vida boêmia, esse tipo de vida que os franceses se levavam. Então, quando falamos de principais características de contexto histórico que influenciou neste período parnasiano no Brasil e no mundo, nós temos que falar exatamente disso. Um povo buscando sua liberdade, enquanto outros meio que não entendendo essa diferenciação do que eu vivo para o que eu gostaria de viver. Ok, então essa foi a nossa aulinha e para finalizar então, a gente vai lá só falar mais algumas palavrinhas. Então, a origem do parnasianismo, né, foi um movimento que se opôs à estética romântica, especialmente no que diz respeito à poesia. Era arte pela arte, foi o ideal desse movimento, em que os poetas deixavam os conflitos sociais à margem de suas poesias. As características principais é o descritivismo, o culto à forma, retorno ao classicismo e a arte pela arte. Como visto, refere-se à poesia como exclusiva finalidade de buscar a beleza poética, fruto de muito trabalho artístico, não apenas de inspiração, mas pela realidade que os artistas viviam. Então, o nosso conteúdo hoje é esse. Nós vamos lá para a apostila, para vocês poderem ver aqui o que vocês vão fazer em casa. Então, em casa, vocês vão ler um pouco mais sobre isso na apostila, assistir novamente a videoaula até vocês entenderem os slides e responder a página 43, né? Depois a página 46, 47, 48, 49 e as questões de vestibular que vão até a página 54, onde finalizamos esta apostila, certo? Gostaria que vocês me enviassem as atividades por WhatsApp, assim como vocês já vêm fazendo. Estou bem feliz com a turma do segundo ano. A maioria está fazendo as atividades e isso me deixa muito feliz, tá? E eu gostaria de agradecer o carinho e a atenção de todos. Vamos às atividades. Beijinho e bom dia para vocês.